Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube, agora sob a bandeira da Target Capital Imobiliário e sob a bandeira da Target Projetos. Aqui um trabalho de consultoria, tá? Agora apresentação dos resultados do empreendimento com 24 apartamentos geminados, tá? Que geraram incríveis 1.269% de resultados sobre o capital próprio, né? Sobre investimento próprio. É um empreendimento muito bem acertado, muito aderente ao mercado. A empresa construtora, o empreendedor já nos trouxe os números, orçamento, valor de venda praticado na região com base em empreendimentos anteriores similares a este. O pessoal lá tem bastante expertise na inserção do produto no mercado, já experimentaram bastante esse tipo de produto, né? Casas, apartamentos geminados dentro de um mesmo lote em condomínio, tá? Incorporado. Tá? Nesse caso aqui 24, nesse empreendimento aqui 24 apartamentos. O pessoal já fez esse empreendimento lá na região, lá na cidade, no mesmo bairro várias vezes, então eles têm os números nas mãos, né? Então a gente consegue fazer um estudo de viabilidade no âmbito de um cenário otimizado. No caso deles, né, um cenário dito normal. Né? Se fosse aqui uma análise feita com dados estimados pela Target para qualquer empreendimento, né, muitas vezes essa circunstância acontece, né? Muitas vezes o empresário nos procura e ele tem somente a intenção de adquirir um terreno, né? Ainda não comprou o terreno, né? Ou seja, ainda não tem projeto, ainda não tem um histórico de empreendimentos desenvolvidos ali naquela região onde ele pretende operar. Então a gente estima, e eu sempre faço essa estimativa, considerando um cenário central e inferior, né? Ou seja, não é nem o central, né, o mais provável, e nem o inferior, né, que é aquele menos provável, mas com um certo grau de cautela. Né? A gente não faz aí um cenário, né, otimizado, né, alguma coisa nesse sentido. A gente fornece a planilha para o empreendedor, depois da gente fazer, né, a apresentação daquele cenário considerado como cauteloso, né, situado ali, né, com os parâmetros de velocidade de venda, custos, né, valor de venda das unidades, né, reajuste, inflação setorial, concorrência, né, dentro de um cenário aí que ligeiramente abaixo do cenário considerado aí central. A gente precisa fazer dessa forma, né, para o empreendedor ter ciência de que existe um determinado risco, né, você precisa trabalhar sempre naquele cenário que você, porventura, pode enfrentar lá na frente, né? As vendas podem não ocorrer na velocidade que você planejou, o custo pode fugir daquela premissa, né, daquele cálculo inicial, né, tendo em vista que nesse momento a gente não tem projeto estrutural, não tem cálculo de os projetos de instalações, né, enfim. A gente faz uma estimativa, claro que dentro de uma precisão adequada para esse tipo de análise prévia, né, mas não é recomendável que você faça, né, a consideração, né, que você adote um cenário otimista, né, na fase de pré-análise, né, quando você não tem nem o terreno já adquirido, então, nem projeto. Né? Nesse caso aqui, o empresário ele já tem o projeto, ele já é dono do terreno, ele tem um orçamento na mão, né, ele tem um valor de venda, né, já praticado por empreendimentos, dentro de empreendimentos anteriores, avaliados inclusive pela Caixa Econômica Federal. Então ele tem todos os números na mão. A intenção era se desenvolver uma estrutura de participações, né? Existem sociedades, né, que precisam ter a precificação dos resultados, né, a quantificação dos resultados para precificar as cotas de participação, né, sobre custeio e sobre resultado, naturalmente. Né? A gente faz um investimento em sociedades para ter resultado financeiro. Então o trabalho aqui feito foi com esse intuito. Eu vou apresentar para vocês a planilha aqui agora. Essa aqui é a planilha que nós usamos aqui, que eu uso na minha consultoria, para formar um custo estimado de obra. Né? Eu formato essa planilha aqui com base no projeto enviado pelo cliente ou numa taxa de ocupação, né, permitida pela municipalidade quando o cliente ainda não tem o projeto, né? Quando ele tem aí uma intenção de comprar um terreno ou já tem o terreno e não tem o projeto. Então a gente calcula a área coberta padrão, né, a descoberta, né, áreas aí de instalações
de utilidades do condomínio, guarita, né, central de gás, depósito de lixo. Né, aqui utilizando aqui um custo por metro quadrado de 1.380, tá, o SINAP lá da região, tá, para o padrão dessa obra. Né, era um pouco maior, o cliente nos orientou a baixar o custo um pouco para a realidade dele, né, ele já tem esse número em mãos. Normalmente a gente usa o SINAP, né, isso aqui está mais ou menos aí uns 15% abaixo do SINAP para, né, esse tipo de empreendimento, para aquela região. Então a gente utilizou aqui para mais precisão o dado informado pelo cliente, né, como sendo de 1.380 por metro quadrado de área coberta padrão. Aqui eu vou formando aqui o custo dessa obra, né, mesmo sem ter os projetos complementares, né, só a arquitetura foi fornecida nesse momento, né, mas houve uma reunião a 4 mãos com o cliente, né, ao vivo, né, e ele foi nos orientando aqui, foi me orientando para precificar, né, a calibrar os orçamentos que eu fiz de todos esses itens aqui. Ó. Então a gente chegou num custo aqui muito realista do empreendimento dele. Né, aqui circuito fechado de TV, interfonia, portões, né, os projetos complementares, todos esses dados. A drenagem das áreas descobertas, né, de estacionamento ali do condomínio, ele tem que ter uma drenagem ali, né? A área descoberta, pavimentada, então a gente faz uma canaleta, uma caixa de passagem e conduz isso para a rede pública de escoamento de água pluvial. Né, memorial de corporação, planejamento de obras, né, mobilização de equipamentos, baixa CND, né, da obra, paisagismo, né, enfim, limpeza geral da obra. Então a gente chegou no custo final aqui, ó, com BDI de 1.856. Tá? Lá na planilha de análise não são inseridos esses valores da forma que vocês estão vendo aqui. Né? Lá eu divido, né, o que é administração, o que são custos iniciais. Né? Vocês notem que aqui tem vários custos aqui relacionados aqui, ó, tipo memorial de corporação, orçamento, planejamento, que não estão relacionados diretamente à obra. Né? Agora aqui já diretamente relacionados ao custo de produção de metro quadrado de obra. Né? Agora aqui, ó, passando para a planilha, eu inseri um orçamento aqui de obra, né, aqui no físico financeiro, incluído projetos, né, 2.489.000, né, aqui corrigidos, ó, pelo INCC ao longo do tempo de obra, né, empreendimento pequeno, né, feito aí em 12 meses com muita tranquilidade. Né? Aqui na nossa planilha de análise, você que já é assinante aqui, inscrito no canal, né, você já deve ter visto aqui várias análises. Né? Você sabe como é que funciona a planilha. A gente distribui aqui o fluxo de caixa e aqui que está o segredo dele. Ó. Né? Como que ele conseguiu aquela rentabilidade lá? Né? Através da velocidade de vendas. Né? Ele vende muito rápido. Né? Segundo ele, até aqui, antes do mês 9, aqui, ele já vendeu tudo. Né? Essa experiência ele teve com outros empreendimentos similares na região, né, anteriormente lançados. Ele tem um bom empreendimento, de fato. Ele tem um bom produto. Né? Ele é bem acabado, ele tem espaço, ele tem área privativa descoberta. Na vistoria que eu fiz por fotos e no Google Earth, pesquisando a região com um padrão socioeconômico aí médio, baixo, predominantemente baixo aí, né, com o eventual ali, destaque ali de pessoas com famílias com renda aí de média, né, mas predominantemente baixo. Então ele está colocando um produto no mercado com um preço acessível a 180 mil, né, para, né, inserção, né, estratégica, é um produto melhor, com um preço adequado àquela realidade. Então ele está vencendo a concorrência, né? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, com base em o empreendedor que me disse, com base em experiências de empreendimentos anteriores. Então ele já está planejando esse cenário de vendas aqui. Normalmente, quando eu faço um cenário de vendas com minhas premissas, eu sempre deixo algumas unidades, né, para venda pós-habite, né, pós-obra concluída. Isso aí é um cenário que a gente trabalha de uma forma conservadora, de uma forma cautelosa. Né? Nesse caso aqui, ele próprio nos informou que o cenário dele previsto é esse aqui. É o que gerou o resultado aqui, ó, depois de custear toda a obra, né? Tributar, né? Legalizar, fazer investimento aí com orçamento, com projeto, planejamento, né? Toda aquela rotina. Né? Ele teve aqui incríveis aqui, ó,
1.269,96. Por que que isso acontece? Porque o capital próprio dele aplicado foi muito pouco. Ele vendeu tudo praticamente antes e durante a obra. Então ele trabalhou com recursos que vêm de outras pessoas, não do bolso dele. Então a obra foi construída com recursos de terceiros compradores, né? Então o resultado que ele obteve, né, significativo, né, se deu com base, né, nesse volume de recursos, né, sobre o capital próprio dele, né? Agora você quer saber quanto que deu o investimento, né? Se o investimento fosse todo dele, o retorno é esse aqui, ó, 30,24. Ainda assim muito bom. Ainda assim muito bom. Tem alguns vídeos aqui que eu gravei, que estão aqui no canal, né? Análise da MRV, da Cyrela. Essas empresas não têm 15% de resultado sobre patrimônio, sobre investimento, né? Elas têm aí resultado na casa de 12, 13, 15, né? Nesse caso aqui, ó, esse resultado aqui de 1.269. Agora, se ele vender com velocidade menor, né? Vamos ver o que acontece lá. Se ele vender aqui só 3, ó, 3 unidades aqui, eu tirei 5 unidades, né? Então aqui ele vende 3, aqui eu coloco 5. Fechou nas 24 unidades do empreendimento, né? O que que acontece aqui com o resultado dele? Ó? O retorno dele, ó, já cai para 158% sobre o capital próprio. Muito bom também. Muito bom. O segredo do negócio da incorporação é você vender antes de trabalhar com o dinheiro do comprador. Isto é incorporar. É você constituir um condomínio, incorporar um condomínio, um grupo de compradores, receber as parcelas do pagamento e executar a obra com o recurso deles. O seu resultado vai vir de toda forma, porém sem necessidade de exposição do seu caixa próprio. Esse que é o segredo do negócio da construção. Construção civil, no ramo da incorporação, a gente vende para depois construir. O foco que vocês devem ter é o estudo de viabilidade para inserção, concepção de um produto competitivo, estrategicamente falando, com vistas aos pares, lá, aos concorrentes lá que você tem, desenvolver um bom produto com um preço competitivo e vender essas unidades, de preferência 100% de vendas antes da obra começar. Aí sim você está no melhor dos mundos, você consegue trabalhar. Caso contrário, você sabe como é que funciona a incorporação, Você tem lá o prazo de denúncia, você tem o prazo de carência. Se você não vender o ponto de equilíbrio, que você precisa para conduzir a obra, você tem que desistir da obra, Ou senão você conduz com o seu dinheiro próprio, se você tiver. Tendo aí o risco de ter que vender as unidades posterior à entrega, Então você tem aí um certo risco, Você viabiliza a incorporação nesta fase aqui, da análise de viabilidade. Você já precifica, já produz aí um estudo detalhado para você registrar o empreendimento e começar vendas na planta. Porque é assim que funciona a incorporação. As empresas de sucesso têm essa rotina já implementada, já de componente do seu processo organizacional, da sua operação. Ninguém faz empreendimento sem fazer um estudo de viabilidade prévio. Aí você começa a vender, se ele for viável, e aí depois você começa a obra. Com tranquilidade, com vendas já performadas, sem exposição, ou com mínimo de exposição de caixa próprio. É assim que funciona. Quanto menos você expor o seu capital, mais oportunidades de empreendimentos vão aparecerem para você, porque você está com o capital livre para fazer estoque de terreno. Essa que é a operação, Salvo engano, ali no vídeo sobre a Cyrela, tem uma parte lá dos dados financeiros que mostra o estoque de terrenos que a Cyrela tem. É uma coisa fabulosa o estoque de terrenos que eles têm. A matéria-prima do incorporador é terreno. Segundo ponto, aí, estrategicamente falando, é venda antecipada, mediante o desenvolvimento de um produto que seja viável e competitivo de inserção no mercado, em termos de preço e custeio.